Nascida em 22 de julho de 1995, Marília Mendonça teve uma carreira meteórica entre os anos de 2011 e 2021, conquistando fãs em todo o Brasil e emplacando diversos hits de sucesso. Infelizmente, toda a sua trajetória seria interrompida por um desastre aéreo inesperado. A cantora, acostumada a ter a agenda repleta de apresentações, contratou um táxi aéreo para fazer o trajeto entre Goiânia e Caratinga, no interior de Minas Gerais, onde faria mais um show. Junto com ela estavam o produtor Henrique Ribeiro e o seu tio, Abiciele Silveira, que também era assessor. A aeronave contratada para fazer o trajeto foi um bimotor Beech Aircraft King Air C-90, com prefixo Papa, Tango, Oscar, November, Juliette, e pertencente à empresa PEC Táxi Aéreo. Às 13 horas daquele dia 5 de novembro, Marília embarcava no bimotor. Além dela, havia a bordo mais 4 pessoas: o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior, o copiloto Tarcísio Pessoa Viana, Abiciele Silveira Dias Filho, tio e assessor da cantora, e o produtor Henrique Ribeiro, totalizando 5 pessoas a bordo do King Air. Às 13 horas e 5 minutos, a aeronave decolava do aeroporto Santa Genoveva, Goiânia, com destino ao aeroporto de Caratinga, em Ubaporanga, Minas Gerais. Tudo corria conforme o planejado, mas os problemas começaram quando a aeronave já entrava na fase de aproximação com o aeródromo de Caratinga. Durante a aproximação com a pista de pouso, a aeronave acabou colidindo com uma linha de distribuição de energia, causando danos severos na estrutura do bimotor e impossibilitando a conclusão do voo. Na queda, todos a bordo perderam a vida. Como mencionamos anteriormente, as investigações ainda não foram totalmente concluídas. O avião envolvido no acidente pertencia à PEC Táxi Aéreo, empresa de Goiás, que tinha toda a documentação necessária para realizar esse tipo de voo. Não demorou muito para que alguns veículos da mídia surgissem com algumas polêmicas, como, por exemplo, a empresa de táxi aéreo supostamente não teria respeitado as jornadas de trabalho dos pilotos. Em outras palavras, os profissionais não estariam tendo o tempo adequado para descansar e se preparar entre os voos. Além disso, a empresa estaria operando com equipamentos de segurança em desacordo com aquilo que é exigido por lei, e até mesmo cita supostas fraudes em licitações. A mídia também trouxe que o avião envolvido no acidente teria problemas prévios no para-brisa, mas até o momento não há nenhuma confirmação deste fato. Em 25 de novembro de 2021, menos de um mês depois do acidente, a Polícia Civil de Minas Gerais publicou um laudo pericial das vítimas. Os trabalhos, que foram comandados por especialistas do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, concluíram que as vítimas do acidente perderam a vida em decorrência do impacto da aeronave com o chão. Em 5 de outubro de 2022, um mês antes do acidente completar um ano, a Globo publicou uma reportagem sobre as investigações do caso, que ainda estão se desenrolando. De acordo com a publicação, o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica alega que as investigações estão em fase final e que os resultados serão publicados o mais rápido possível, respeitando a complexidade dos fatores que envolvem a tragédia. A primeira fase das investigações não demorou muito para ser concluída, e os destroços do avião foram encaminhados para o aeroporto do Galeão, onde passaram a ser estudados minuciosamente. Os restos da aeronave ainda encontram-se em posse da Força Aérea Brasileira, com diversos técnicos trabalhando para elaborar um relatório final que possa dizer o que de fato aconteceu no dia do acidente. Esse acidente aéreo chocou uma legião de fãs apaixonados pela cantora Marília Mendonça. Infelizmente, sua carreira foi interrompida no auge, mas com certeza a sua contribuição para a música brasileira continuará para sempre.
A morte do candidato à presidência Eduardo Campos foi anunciada perto do meio-dia, em 13 de agosto de 2014. O ex-governador do estado de Pernambuco sobrevoava o litoral paulista e tinha como destino o aeroporto de Guarujá, em São Paulo. O presidenciável e mais 6 pessoas, incluindo os pilotos, voavam em um bimotor Cessna Citation 560 XLS Plus, de prefixo Papa Romeu Alfa Foxtrot Alfa, e tinha como capitão o comandante Marcos Martins, com uma experiência de mais de 6.235 horas de voo e apenas 130 no comando dessa aeronave. Ao seu lado estava o copiloto Geraldo Magela da Cunha, com uma experiência de mais de 5.279 horas de voo e 95 horas naquele modelo. Por volta das 9 da manhã, o jato decolava do aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro, com destino ao Guarujá, São Paulo. O Cessna estava se aproximando da pista de pouso quando o piloto percebeu que a manobra seria difícil por conta do mau tempo. Devido a essas adversidades, o piloto decidiu arremeter, mas logo depois disso, o controle de tráfego aéreo perdeu completamente o contato com a tripulação. Todas as 7 pessoas que estavam no jato no momento do acidente perderam a vida. À exceção do piloto e do copiloto, todos estavam ligados à campanha de Eduardo Campos. Ao todo, o jato atingiu 13 imóveis quando caiu no bairro residencial do Boqueirão, e 2 deles precisaram ser interditados para que tivessem sua estrutura analisada. De acordo com as investigações que foram iniciadas logo após o acidente, o voo estava sendo um sucesso até o momento em que o piloto precisou arremeter, já quando se preparava para o pouso. A ideia era aguardar uma melhora no tempo para que então a manobra fosse um pouco menos perigosa. Mas enquanto aguardava o momento certo para pousar, o piloto acabou perdendo o controle da aeronave e caiu no quintal de uma casa. Por ter acontecido em uma área residencial, o acidente foi visto por diversas testemunhas que estavam no solo e todas afirmam que o avião caiu como se fosse uma bola de fogo. Não demorou muito para que a caixa preta do Cessna fosse encontrada e, imediatamente, ela foi levada até os laboratórios do CENIPA, que fica em Brasília. O problema é que os técnicos que foram designados para as análises logo perceberam que a caixa preta continha apenas 2 horas de gravação e que o período registrado era de janeiro de 2013 e não abrangia o momento em que o Cessna se acidentou. A veiculação dessa notícia na época jogou mais lenha na fogueira de uma discussão que já tomava conta do país inteiro. Afinal, tratando-se de um acidente envolvendo um candidato à presidência, não demorou para que as teorias conspiratórias começassem a aparecer. E para alimentar ainda mais a polêmica, no dia 20 de agosto de 2014, surgem imagens do acidente mostrando que a aeronave aparentemente caiu sem sinais de fogo, contrariando aquilo que foi dito pelas testemunhas no dia da queda. Como não poderia ser diferente, o CENIPA precisou de bastante tempo para chegar às conclusões finais sobre o acidente. Segundo o relatório final, o acidente com o jato foi causado por uma desorientação espacial relacionada às condições climáticas desfavoráveis, bem como a adoção de rotas não convencionais para o procedimento de pouso em Santos. A equipe, constituída por 18 investigadores, contava com pilotos experientes e funcionários especializados em voo, inspeções, meteorologia, psicologia, engenharia aeronáutica, engenharia mecânica e outras áreas. Todos foram enfáticos ao dizer que não há evidências de que a aeronave tenha sido consumida por chamas ainda no ar, e também descartaram a hipótese de colisão aérea ou voo de dorso, ou seja, de cabeça para baixo. Como o próprio CENIPA relatou na época, a investigação foi um grande desafio que trouxe situações pouco usuais. De acordo com a investigação final, piloto e copiloto haviam trabalhado mais horas do que o normal entre os dias 1º e 5 de agosto daquele ano, e não se sabe se a tripulação conseguiu ter o repouso adequado
na noite que antecedeu o acidente. Mesmo com a publicação do relatório final, muitas pessoas discutem o acidente do Cessna de Eduardo Campos até hoje, levantando possíveis motivações políticas e sabotagens na aeronave. É importante ressaltar que nenhuma dessas teorias foi comprovada até hoje.